Para que serve o jejum de acordo com a Bíblia? Mas antes, querida irmã, querido irmão, peço que compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, leve a palavra de Deus a quem precisa, deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos, e inscreva no canal, Orando com o Criador, e ative o sininho para receber a cada novo vídeo postado. Para que serve o jejum de acordo com a Bíblia? Muitos dizem que, para ter um relacionamento com Deus, 3 coisas são fundamentais: ler a Bíblia, orar e jejuar, mas a pergunta é por que jejuar? Antes de tudo, nós precisamos diferenciar o que é o jejum, do que é o voto, ou um propósito que você faz com Deus. Afinal, nem tudo que envolve abrir mão de algo, com o propósito espiritual, é um jejum. Quando nós falamos do jejum bíblico, nós estamos falando da abstenção de alimentos. No caso de votos ou propósitos, muitas outras coisas podem estar envolvidas, desde deixar de praticar alguma atividade que você gosta, ou então fazer algo que você normalmente não faria. De fato, votos e propósitos, quando feitos com sabedoria, agradam a Deus e devem fazer parte da nossa vida cristã. Contudo, se você fizer um voto ou um propósito, trata de cumprir aquilo que você se propôs a fazer. A Bíblia chama de tolo aquele que faz um voto e não cumpre. Fala inclusive que é melhor não fazer um voto no que fazer e não cumprir. Por exemplo, dizer a Deus que a partir de hoje você vai acordar mais cedo todos os dias, para orar pelo menos 20 minutos. Não importa se é feriado, ou fim de semana, sempre informar, mas vai ter um dia que você vai falhar. Ou então, fazer o propósito de ler a Bíblia inteira em 6 meses, aí você acabou de comprometer completamente a qualidade na sua leitura bíblica. E os piores geralmente começam com a seguinte frase: se o Senhor me abençoar, eu prometo fazer isso ou aquilo, ou então se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais. E aí não importa como você vai terminar essa frase, porque ela já começou errado. Então, se você se lembrou de um propósito que você fez e não cumpriu, arrependa-se, peça perdão, e a partir de agora tome mais cuidado para não fazer propósitos precipitados. É muito comum se fazer propósitos em tempos de aflição. E quando a aflição passa, deixa esse propósito de lado, e isso é péssimo. Não faça votos exagerados só para mostrar o quanto você ama a Deus. Cumpra um voto simples, demonstra muito mais amor do que fazer votos praticamente impossíveis de se cumprir. Lembre-se de que Deus não pediu para que façamos votos ou propósitos. O fato de Deus agir em nosso favor não está relacionado ao que nós prometemos fazer por Ele, mas sim ao que Ele pode fazer por nós. Está relacionado à nossa fé em crer que Ele é capaz de reverter qualquer situação. Nossa atitude posterior deve ser fruto da nossa gratidão, e principalmente na nossa obediência. Mas o jejum, como funciona? Bom, no caso do jejum existe uma semelhança bastante óbvia, porque o jejum também é um propósito que você faz com Deus. Porém, no caso do jejum se trata de uma necessidade, nós precisamos jejuar. A Bíblia mostra o jejum como um sinal de dependência de Deus, onde o homem aflito, a alma deixando de se alimentar com o propósito de se humilhar e buscar a Deus em oração. E apesar da Bíblia dar vários exemplos da ação sobrenatural que acontece como resultado de um jejum, ainda assim é algo que nós não temos como saber exatamente como funciona.
Porém, se por um lado é difícil compreendermos a ação sobrenatural do jejum, por outro é muito simples entender o seu lado prático, que é o seu efeito contra os desejos da carne. A Bíblia ensina que nossa carne é inimiga de Deus, e deseja aquilo que é contrário ao Espírito, e carne, para quem não sabe, é a nossa natureza pecaminosa, se manifestando através do nosso corpo físico. São as vontades, as emoções e o intelecto da nossa alma determinando as nossas ações. Por isso aquele que permanece na carne não pode agradar a Deus. E uma das razões por que isso acontece é que, com tantas emoções e desejos sendo processados, nossa alma fica difícil ouvir a voz de Deus, e consequentemente tomar as decisões corretas. É aí que entra o jejum, e porque já não funciona basicamente porque a alimentação é a necessidade primária no ser humano. Quando você está com muita fome, todas as vontades e desejos da alma se concentrou em uma só coisa: comer. Todo o resto perde importância porque agora sua prioridade é comer, e o segredo está no fato de que durante o jejum, você negue esse desejo e diz não à sua alma, e como ela não tem outro desejo maior cega nesse momento daquilo que era a vontade da carne, fica muito mais claro e você consegue ser melhor a voz de Deus que é administrada através do seu espírito. A consequência é você pensar menos em você e mais em Deus, em você e mais os outros. As suas orações se tornam menos egoístas, e você se concentrar naquilo que realmente importa. Por isso, retirar apenas um tipo de alimento não funciona como um jejum, pois você sempre vai encontrar uma maneira de substituir aquele alimento, ou seja, não produz o mesmo efeito do que um jejum completo. Se você vai se abster de alguma comida que não é fundamental para sua alimentação, é melhor considerar como um propósito, e não como um jejum, e isso pode ser algo muito bom. Inclusive a Bíblia dá o exemplo de Daniel, que ficou 21 dias sem comer nada prazeroso. Todo o contexto mostra que o propósito de Daniel era semelhante a um jejum, se humilhar e buscar Deus em oração, mas não diz que ele fez jejum. Quando a Bíblia fala em jejum, ela fala de abstenção total de alimentos, e sabendo que o jejum traz um maior discernimento, que te faz mais sensível à voz de Deus, é fundamental haver oração durante o período de jejum. Jejuar por uma pessoa, por exemplo, só faz sentido se houver oração em favor dessa pessoa. Inclusive, um jejum deve sempre começar com uma oração, pois é quando você vai receber a direção de Deus em relação ao propósito, e é o tempo desse jejum. E assim como votos e propósitos, não quebre o jejum. Se você nunca fez um jejum com propósitos espirituais, a dica é começar gradualmente, sem exageros. De repente, retirar uma refeição que você está acostumado a fazer, ou então estabelecer uma quantidade de horas sem se alimentar. O importante durante o jejum é você se sentir em jejum, e isso varia de pessoa para pessoa. Aliás, o jejum é algo tão particular que a Bíblia recomenda que você nem fale para os outros que está jejuando, mas também o jejum não chega a ser algo secreto. Afinal, quando te oferecem comida, ou no caso de um coletivo, não tem problema nenhum as pessoas saberem que você está jejuando. Jesus Cristo jejuou, os grandes homens de Deus e os líderes da igreja primitiva jejuavam, e não devemos jejuar para que Deus tenha mais ou menos compaixão de nós. Na verdade, já trabalha o nosso caráter, rever nossas preocupações fúteis na nossa alma, e deixando muito mais claro o que verdadeiramente importa. O jejum é uma forma de expressar a nossa dependência de Deus. Querida irmã, querido irmão, peço que compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a palavra de Deus a quem precisa.
Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos, e inscreva no canal Orando com o Criador e ative o sininho para receber a cada novo vídeo postado.